Olá, pessoal. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a especificação da linguagem de montagem do processador Hack e a gente vai completar e mostrar por que que esse programa é representado desse jeito e como que a gente consegue representar aquelas instruções que a gente viu em Assembly, nas instruções com as instruções com os mnemônicos que a gente acabou de ver em Assembly, nas instruções em binário que o processador consegue executar. Agora, esse conteúdo de hoje que a gente está falando aqui agora exatamente a ligação entre o que a gente viu dos componentes de circuito lógico da LU com a programação em Assembly que você começou a fazer. Agora a gente está fazendo a ligação entre esses pedaços. Então, o que nós temos? Nós temos uma memória ROM onde a gente vai colocar o programa aqui. Então, aqui nós temos um programa. Só que esse programa ele tem que ser em binário. Ao estar em binário, o que significa? Significa que ele está convertido em algum formato que o processador consegue entender. E é isso que a gente vai fazer. E aí nós temos, obviamente, a nossa CPU, que ela consegue escrever na memória RAM ou ler da memória RAM. Então, a gente tem sempre duas formas de poder expressar isso. A primeira é a forma simbólica, a gente viu as instruçõezinhas nossas, que é isso que a gente consegue entender. Observa que eu estou falando consegue entender, não é que a gente entende trivialmente, né? Um pouco mais complicado esse assembly aqui, mas linguagem de máquina é assim, a gente sempre fala uma linguagem que é um pouco mais distante da gente, mas é bem mais próxima da gente do que essa sequência aqui do lado direito. Então, nesse aspecto, a gente está com um componente que é mais legível e um que é bem ilegível, certo? Esse é o ponto importante para a gente. E a gente sabe que o papel de vir para cá é o papel do montador. Ele que vem para cá, e na hora que eu faço o montador, isso aqui vai para a memória do computador. Então a gente vai para a memória, que em algum momento, quer dizer, na realidade, vai para cá, certo? É isso que a gente tem aqui, tá? Continuando, então, vamos pegar um pouco sobre a instrução do tipo A. Só relembrando o que é a instrução do tipo a instrução do tipo A, ela sempre trabalha na forma de A vai receber algum valor, por exemplo, aqui 21. Então, se a gente escreve arroba 21, a gente está falando guarda 21 no registrador A, tá? E aí tem uma questão importante aqui, que eu preciso, certo, de um valor que é um número não negativo, é uma constante não negativa, que é uma constante, né? E é um símbolo que vai receber essa constante posteriormente. E a gente trabalha com como representar esse arroba para o futuro, tá? Esse é o nosso ponto mais crítico para trabalhar agora. Então vamos pensar o seguinte: nós temos que pegar esse elemento só para poder relembrar. Esse número aqui está errado no slide, tá? 2 a 15 é 32K. Esse cara aqui é 2 a 16, menos 1. Tá? Então, no fundo, o valor ele é menor do que esse número, é na faixa de 32.000. Voltando aqui, então, só para poder ligar o nosso resultado, o que nós temos agora? Nós temos que esse arroba 21, certo? Ele vai ser representado no formato binário como sendo um bit 0 e o valor que a gente quer. Então, a gente vai colocar aqui, olha, eu vou trocar até a cor. Esse é o 0. Se o primeiro bit da instrução for 0, a gente já sabe, é uma instrução do tipo A. Ok? Então, olha o bit mais à esquerda da instrução, ele é 0, é uma instrução do tipo A. Aí, agora, a gente pega o nosso valor. Isso aqui é 21 em binário. Mas é 21 em binário com 15 bits. Então, a gente precisa dos 15 bits. Olha quantos zeros nós temos aqui. À esquerda, tá vendo? Nós temos um monte de zero aqui, até chegar no nosso 21, que é esse cara. Então, assim, 21 com 15 bits. Tudo bem? Então, esse que é o nosso significado. Desse jeito, então, se eu fizer arroba 17, a gente sabe que a gente vai ter que representar. Vamos escrever o 17 em binário. 1, 0, 0, 0, 1. E a gente precisa colocar um 0 lá na esquerda, mas precisa de 15 dígitos para representar o 17. Então, nós já temos 5 aqui. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E a gente vai colocar o outro 0,
que indica que é uma instrução do tipo A. Tudo bem? Lembrando então, ligando as coisas, nossas instruções têm sempre 16 bits, certo? Nossa instrução tem 16 bits. Se ela começa com o primeiro bit mais à esquerda como 0, eu estou colocando uma instrução do tipo A. E agora vem uma pergunta interessante, né? Se esse cara aqui é 0, vira tipo A, quando ele for 1, vai ser uma instrução do tipo C. Tudo bem? Então você pega o bit mais à esquerda com valor 0 significa que a instrução é do tipo A. O bit mais à esquerda com valor 1 significa que é uma instrução do tipo C. Então vamos falar um pouquinho sobre a instrução do tipo C. A instrução do tipo C, ela já é mais complicada, ela já tem mais campos aqui, né? Então, só relembrando, ela tem um campo de destino, ela tem um campo de computação, ela tem um campo de jump. Certo? E a gente precisa trabalhar com ela. Então, a primeira coisa que a gente já tinha falado é que esse primeiro bit aqui, o bit mais à esquerda, ele é 1. E esse bit sendo 1 é porque ela é uma instrução do tipo C. Nós temos outros dois bits aqui que não têm utilidade. Então, na realidade, a gente vai virar e vai falar que uma instrução do tipo C ela começa com 3 bits iguais a 1. Tá? Depois nós vamos ter uma sequência de bits aqui com 7 bits. O bit A e mais outros 6 bits aqui, que vão nos falar qual é a computação. Nós temos 3 bits para falar o destino, e nós temos 3 bits para falar o que tem do jump. Então, como é que a gente faz agora? A gente vai pegar, começa com 3 bits, depois a gente vai e pega os 7 bits da computação, coloca ele na sequência. Depois a gente pega os 3 bits de destino, depois a gente pega os 3 bits do jump. Tá? E com isso a gente coloca e completa uma instrução do tipo C em binário. Vamos olhar por partes, então? Vamos começar por esses 7 bits de computação. Observa que ele tem um pedaço que é o A e o pedaço que é 6 bits de C. Então vamos avançar aqui para a gente olhar um pouquinho o que a gente faz. Quando a gente tem A igual a 0, a gente vai pegar essa coluna. Quando a gente tem A igual a 1, a gente pega essa coluna. Tudo bem? E aí a gente começa a olhar a operação que a gente vai fazer aqui. E nós temos esses 6 bits. Então, na realidade, a gente vai olhar essa tabela e vai começar a tentar entender o que nós estamos fazendo aqui. Só para poder dar uma dica para vocês, olha que coisa interessante. Lembra da nossa LU? Que a gente tinha 6 bits de controle? Não é coincidência que nós temos 6 bits aqui. Na realidade, são exatamente os mesmos 6 bits de controle. Todo aquele estudo que você fez, tudo aquilo que você preparou e aquilo que você planejou e tentou entender da LU, é exatamente o que está acontecendo aqui. É claro que a gente vai olhar uns exemplos mais claros, mas vamos pegar um exemplo bem simplesinho, que nós temos aqui, olha, o ZX e o ZY como sendo 1. Quer dizer, eu estou zerando o x e o y e estou mandando somar esses caras. Logo, 0 mais 0 vai dar 0. Então, a gente já tem exatamente a codificação que a gente tinha antes. Então, assim, o que você viu da LU, as operações que você conhece da LU, são as operações que a gente consegue fazer aqui, são as operações que a gente é capaz de fazer aqui nesse processador, são as operações que eu preciso codificar na instrução. Então, pegando aqui para facilitar a nossa vida, isso aqui são as operações da ALU. E é assim que a gente vai projetando o processador, a gente vai trabalhando com esse processador de forma que a gente consiga entender cada um dos pedaços da instrução. Nós temos ainda o campo A. Observa que o campo A ele está trabalhando para decidir, certo? Se você olhar para o lado direito e o lado esquerdo, ele normalmente decide entre A e M, tá vendo? Olha aqui, olha. Ele decide se a gente quer colocar A ou se a gente quer colocar M numa instrução. Toda vez que eu tenho o A e M, a gente está decidindo se eu quero trabalhar com A ou se eu quero trabalhar com M. Observa que o D aparece, quando aparece o D, ele aparece dos dois lados. Tá? Então, quando eu tenho A igual a 1, eu vou usar M, e quando eu tenho A igual a 0, eu vou usar exatamente o campo A. Tá? Então, é isso que acontece aqui. Ok? Então a gente sabe as operações, a gente sabe fazer essa conversão, logo a gente consegue entender as instruções, a gente consegue trabalhar com essa instrução para frente. Então o A ele vai escolher para cá ou para cá, e os Cs a gente vai escolher a nossa operação da LU. Vamos avançar? Vamos ver mais alguns campos que a gente precisa?
certo? Então vamos trabalhar agora com o campo de destino. O campo de destino, quer dizer, é o que a gente tem aqui do lado esquerdo do nosso sinal de igual, a gente pode ter, no caso, 3 bits, nós temos 8 opções. E as 8 opções que nós temos nós temos o nulo, M, D, MD, A, AM, AD e AMD, certo? E aí, se a gente vai falar que eu tenho o valor M, significa que eu estou gravando no endereço de memória RAM. Se eu estou colocando aqui, no caso, MD, certo? Eu estou gravando tanto no endereço de memória RAM quanto no registrador D, e assim sucessivamente. É muito interessante a gente olhar esses 3 campos aqui, certo? Que estão mapeados exatamente num pedaço da instrução, tá? Mas eu queria fazer uma ligação disso. A gente consegue entender, e vamos supor que eu queira gravar no registrador A, então eu sei que eu vou colocar naqueles 3 campos 1, 0, 0. Ao fazer isso, eu consigo representar. Grave essa instrução, não importa qual vai ser o resto. O que ela calcular na computação, ela vai guardar no registrador A. Mas eu queria olhar esse cara de uma coisa um pouquinho mais vertical. Vamos olhar esse cara de baixo para cima. Olha bem, vamos começar nesse bit aqui. O bit D1, certo? Observa que ele é 0 toda vez que eu tenho as nossas operações, e ele é 1 toda vez que você tem uma escrita no A. Então, no fundo, se você considerar que o registrador A é um registrador, um register, que a gente viu no capítulo passado, e esse register ele tem um campo, um bit de entrada de load, então a gente pode pensar assim, ó, o registrador A, e ele é um register, né? Eu vou colocar o A aqui só para a gente lembrar que ele é o A, certo? E ele vai ter um sinal de load aqui, certo? O que a gente vai pegar é que esse bit da instrução vem direto para cá. Olha que legal. Eu não preciso me esforçar muito. Esse bit é exatamente a carga dele. Obviamente eu tenho que ver o resultado da computação e chegar aqui, eu tenho a saída do A, mas o que a gente está chamando bastante atenção é que esse cara é exatamente o load. E a mesma coisa vai valer para os outros campos, certo? Nós temos aqui, olha, se a gente pegar o D2, como a gente pode olhar, ele é o D, certo? Então nós vamos ter um outro registrador aqui, que é o D, e ele vai ter um load aqui também, né? E esse load a gente vai pegar esse bit diretamente. Então essa é a ideia que a gente quer fazer com ele. A diferença um pouco está no D3, que apesar da gente olhar e tudo funciona direitinho como sendo o M, a gente sabe que o M não é um registrador, o M é a memória. Então, na realidade, esse cara aqui, ele é uma memória, certo? Ele vai ser uma memória, a gente vai ter um tamanho dessa memória, vamos botar aqui, por exemplo, a maior que a gente trabalhou, um main 16K, mas mesmo o main 16K, ele tem um sinal de load, não tem? Então, na realidade, o que a gente vai fazer é pegar esse cara e guardar no main 16K. Eu não estou muito preocupado agora com os outros sinais, a gente vai montando isso posteriormente, tá? Todos eles têm o in, todos eles têm o out, mas eu estou mostrando para vocês o seguinte, essa combinação de bits que você está encontrando aqui, ela não veio do nada. Na verdade, cada bitzinho desse tem uma funcionalidade, tem algo bem importante e bem relacionado com o que a gente está fazendo, tá bom? Bom, a gente já falou desses dois aqui, agora a gente precisa falar da instrução de jump. Então, a instrução de jump, novamente, nós temos outra comparação que a gente precisa fazer, e nós temos mais 3 bits aqui. Então, por exemplo, se eu quiser saber, checar se a saída é 0, a gente está falando aqui. Então, eu vou ter a combinação 0, 1, 0, para checar se a nossa saída é 0. É isso que a gente está fazendo. Tá bom? Então, esse é o nosso sinal, essa é a forma que a gente está fazendo. E a gente pode começar a tentar ver algumas coisas interessantes também. Então, assim, nós precisamos comparar se, por exemplo, vamos pegar esse primeiro caso aqui, para a gente tentar descobrir o significado dos bits. Então, JGT significa que o resultado é maior do que 0. Tá? Observa que esse cara é maior do que 0, esse cara aqui é maior ou igual a 0, esse cara é diferente de 0, observa que maior é diferente de 0, e esse cara aqui acontece de qualquer jeito. Então, na realidade, a gente vai pegar aqui
e vai pegar esse bit e vai falar que ele representa, ele funciona para números positivos. Poxa, mas eu não tenho nada no meu circuito que é número negativo, positivo, né? A gente olhar lá na nossa LU, a gente não tem nada que é número positivo. Mas a gente sabe que nós temos um sinal saindo da LG, da LU, que é o NG, que é o número negativo. Então, na realidade, o positivo é o negativo invertido. Então, a gente pode trabalhar ou com o negativo ou com o positivo para fazer essa operação, tá bom? E aí a gente vai pegar, e vamos pegar mais um outro campo, agora eu vou pegar esse aqui do meio. E observa que esse do meio aqui, ele está falando, ele tem sempre um E de equal, né? Então eu tenho salta-se igual, salta-se maior ou igual, salta-se menor ou igual, e salta de qualquer jeito, quer dizer, se for igual, diferente, qualquer outra coisa. Então esse aqui, a gente vai usar o sinal de zero nele. Toda vez que eu tenho, se ele é igual a zero, significa que eu pego a minha resposta da LU, comparo para ver se ela deu zero, e se essa LU deu zero, a gente precisa trabalhar e colocar o resultado lá. Então, assim, eu vou usar esse bit junto com uma lógica do zero para poder decidir o que a gente quer fazer. Tá? E com isso a gente começa do outro lado exatamente o que a gente quer fazer dos números negativos, se é menor, se não é, se no caso se não é igual, se é menor ou igual e se é o jump. Observa que o jump aqui incondicional, quer dizer, ele salta de qualquer jeito, ele na realidade está saltando se é menor, se é igual ou se é maior, né? Então, esse que a gente está falando. E o não salta, ele não salta se for igual, não salta se for maior, não salta se for menor, igual ou maior. Então, esse aqui a gente usa o NG diretamente. Tá bom? Então, com isso, a gente tem um cenário onde a gente vai testar os números positivos, vai testar os números negativos e vai testar o zero. E, novamente, nós temos uma questão de 3 colunas de bits, quer dizer, 3 bits, cada bit serve para um significado diferente. Mas a gente está compondo e a gente cria um campo aqui da nossa instrução. Tudo bem? A instrução C, então, ela é um pouquinho mais complicada, mas quando a gente começa a olhar essa instrução em pedacinhos, a gente consegue entendê-la facilmente. Vamos pegar um exemplo? Então, esse exemplo nosso aqui embaixo, ele está falando MD igual a D mais 1. O que significa isso? Que a gente vai guardar na memória e no registrador D o valor de D mais 1. Tá bom? Então, a gente tem o nosso destino como sendo MD. Nosso destino sendo MD. Tá bom? Então, o nosso destino é MD, significa que a gente vai colocar, eu vou anotar aqui com vermelho, MD. Então, eu tenho em vermelho aqui embaixo, 0, 1, 1. Certo? Agora a gente já sabe que ela é uma instrução do tipo C. Toda instrução do tipo C começa com esses 3 bits 1, então a gente não tem muito o que fazer aqui. Vamos olhar agora o nosso comp, a computação. Eu quero fazer D mais 1. A gente quer fazer D mais 1, a gente precisa encontrar o D mais 1 aqui. E a gente encontra o D mais 1 nesse cantinho aqui. A gente sabe então que o A tem que ser 0. Tudo bem? E depois nós temos uma sequência aqui para trabalhar. 0, 1, 1, 1, 1, 1. Então nós temos 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Tudo bem? Essa instrução não tem nenhum pedaço de jump, quer dizer, aqui ela não completa com jump, certo? O pedaço de jump dela está vazio. Significa que ela não salta. Então eu tenho aqui em verde 0, 0, 0. Com isso, a gente monta a instrução em binário. É importante aqui lembrar o seguinte, eu não vou ficar pedindo para vocês fazerem essa conversão de cabeça, é óbvio. Não é para a gente decorar. Mas a gente tem que saber que, essa instrução pode ser representada. 2, se eu não sou capaz de representar essa instrução aqui, significa que eu não sou capaz de implementá-la. Então você pode pensar, eu não tenho nessa tabela aqui, nem nessa coluna aqui, D mais 2. Se eu não tenho D mais 2, eu não tenho como representar D mais 2 aqui. Ok? Então, esse é um ponto importante que tem que ficar claro para vocês. Através dessas tabelas, a gente consegue descobrir o que nós somos capazes de implementar. E, no fundo, a gente tem que lembrar que essas tabelas foram feitas baseadas na LU que a gente implementou há 2 capítulos atrás. Tá? Vamos pegar mais um exemplo, então? Vamos pegar um exemplo mais simples agora para falar com vocês. Então, nós temos o exemplo que é M igual a 1. Tá? Então, vamos começar que a primeira coisa que a gente quer fazer é pegar o M. O M está aqui e esse é o valor que a gente está
pegando. Então, eu tenho que fazer o A igual a 1, certo? E aqui está errado. Esse cara aqui tem que ser A igual a 1. E ele está errado aqui. A gente tem outro M aqui, não. Então, esse cara está... Opa, desculpa, falha minha. M igual a 1, não é M que eu estou fazendo aqui. Vamos relembrar, eu quero fazer a computação 1. A computação 1 é esse cara. O M é o destino, né? Então, a computação 1 é esse cara. Então, nós temos aqui ó, A igual a 0, 0 aqui, e um monte de 1 na sequência, que é o que a gente tem lá em cima. Aí, nós vamos trabalhar agora em vermelho com o nosso destino. Aí sim, o nosso destino é o M. M está aqui, então nós temos 001. 001 está aqui. E essa instrução também não faz nenhum salto. No jump. Logo, 000. Tudo bem? Com isso, a gente consegue implementar mais uma instrução. Essa instrução M igual a 1, nossa aqui. Combinado? Vamos fazer agora uma que tem instrução de salto? Então, vamos avançar para uma instrução que tem salto. Mas olha que coisa interessante. Ela tem um salto, mas não tem uma atribuição. Ela não tem um destino. Certo? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre o destino, só para a gente completar. Como ela não tem um destino, a gente está falando que o valor não vai ser armazenado. Então, se ela não tem um destino na instrução, a gente está falando que é 000. Observa que é 000 aqui. Tá bom? O que é que nós temos agora? Nós temos também a questão do JLE. O que é isso? Jump if less than. Vamos pegar o JLE. E nós temos 110. Olha aqui que legal. 110 aqui. E agora a gente está fazendo o D mais 1, que é a outra computação que nós precisamos fazer. D mais 1 está aqui. Então, essa é a sequência que nós precisamos fazer. D mais 1 significa que eu tenho A igual a 0. E eu tenho mais um 0 e o resto tudo 1 aqui. Com isso, relembrando, recapitulando bastante, toda a instrução do tipo C tem esses 3 bits de 1 aqui. Depois ele tem o bit A, que eu escolho qual coluna da tabela que nós vamos usar. Depois nós temos os bits Cs, que na hora que eu escolhi o elemento, a gente olha o bit C, que coincidentemente, na verdade coincidentemente não, propositalmente é o mesmo sinal de controle que a gente vai mandar direto para a LU. Depois nós temos D1, D2 e D3 que vão indicar quais registradores destinos, e a gente já viu no slide anterior aqui que esse registrador destino a gente vai usar para poder configurar o load desses registradores. E nós vamos ter também o jump, e o jump a gente viu que a gente vai poder usar com alguma lógica relacionada à nossa instrução de salto e as nossas saídas da LU. Ok, pessoal? Tudo bem? Na hora que a gente faz isso aqui, a gente consegue montar um programa inteiro. Observe que agora a gente tem um programa inteiro. O que é um programa em hack? Um programa em hack é uma sequência de instruções daquele formato. Tá? Então, vamos tentar dar uma lida no que esse programa faz. Observa que a primeira coisa que a gente tem aqui nessa instrução, eu vou tentar botar uma caneta vermelha aqui. Essa primeira instrução, @16, significa que a gente está colocando a recebe 16. Logo na sequência, a gente faz, então, M igual a 1. O que esse cara significa? Ele fala para a gente que a nossa memória, na posição 16, vai receber o valor 1. Então, essas duas instruções aqui gravam o valor 1 na posição 16 de memória. Tá? E observa que agora a gente tem um elemento aqui que ele está falando, eu criei uma variável i, que é a posição 16 de memória. Exatamente o que eles falam aqui, ó, RAM16 representa o nosso i. Tá vendo? E o 17 representa a soma. Então ele vai colocar, olha bem, ó, @17, guarda em A o valor 17, M igual a 0, então guarda o valor 0 na posição de memória 17. Tudo bem? Ok? Então o que a gente faz agora? Agora a gente vai ter uma sequência de encaminhamentos, tá? Então nós vamos ter uma sequência de operações. E é muito comum que as operações apareçam meio que aos pares, tá? Então a gente pode olhar que é muito comum aparecer uma instrução do tipo A, uma instrução do tipo C, uma instrução do tipo A, uma instrução do tipo C. É muito comum, não quer dizer que vai aparecer sempre assim, mas é bem comum que elas aconteçam. Então vamos olhar essas duas aqui, né? @16 e D igual a M. A gente está falando que eu vou guardar o 16 no registrador A, tá? Então a gente está falando que o registrador A vai receber 16, e depois a gente vai fazer o quê? A gente vai falar que o D vai receber main 16.
Relembrando, o 16 é o i, tá? Ok? Bom, o que mais que a gente faz aqui agora? Agora a gente tem o valor zero. Tá vendo? A gente está falando que eu tenho o valor zero, arroba zero, e a gente está falando que d é igual a d menos m. Então, a posição nossa, zero, a gente está fazendo então que d vai ser igual a d menos main zero. É muito comum, o m está aparecendo numa instrução, na instrução anterior é muito comum ter um arroba, e esse arroba é o que a gente está usando, tá? Então, a gente vai pegar o zero ali e colocar. Tá? Agora a gente vai pegar esse cara e vai olhar para o 17. O que significa isso? 17 agora a gente tem que rodar uma instrução que está na posição 17. Então a gente vai ver se o nosso registrador D, certo? A gente está fazendo uma comparação JGT jump if greater than. Então a gente está pegando aqui agora o nosso D, tá? E está comparando exatamente com o RAM 0, que é o que ele está falando aqui, tá? Lembrando que o D originalmente tinha o 16, e aí eu subtraí o valor da posição 0, e com isso, se esse cara, o I no caso, ainda é maior que o RAM 0, eu vou para o endereço 17. Tá? E com isso a gente vai checando. O que está faltando aqui? Está faltando um pouco da gente trabalhar com as outras instruções e trabalhar com alguns endereços de memória. Que a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Mas o importante aqui é a gente ser capaz de observar que nós temos esses programas e nós somos capazes de avançar um programa como esse e gerar o que a gente tem aqui, que é um código binário. Tá? E a gente vai falar um pouco mais de programação depois. Mas é bem importante que cada uma dessas instruções, de uma em uma, se a gente pegar todas as tabelas, a gente consiga olhar e gerar um código em binário, um código que a gente consegue interpretar e que a gente consegue passar para o nosso processador. Obrigado.